sacerdócio de Levi, da família de Arão, Moisés, né, foi instituído por Deus, né? Assim que o povo saiu do Egito, assim que Deus tirou o povo com mão forte do Egito, fez ali os milagres, Deus instituiu a família de Arão como sacerdote, né? A geração ia passar de geração em geração, e Arão para os seus filhos, e nós vemos o privilégio que aquele povo ali tinha de servir ao Senhor. Mas foi um sacerdócio, né, daquela altura que o Senhor instituiu, mas aquilo que o Senhor queria mesmo era que iria vir um sacerdote que seria permanente para sempre, o sacerdote de Cristo, né? E ali começou, através da tribo de Levi, o Senhor separou, né? O Senhor separou a tribo de Levi para o servir a todo tempo, com ofertas e sacrifícios, né? E ali havia muitas restrições. Havia muitas restrições, como deveria ser feito. O Senhor instituiu ali Moisés para transmitir a Arão como que seria feito o sacrifício, como seria feito todo aquele processo de purificação, né? E Arão ali obedeceu com os levitas, e era um privilégio, irmãos. Um privilégio que é tanto que outros queriam para si, né? Nós vemos mais adiante um pouquinho, né, que ali a família também de Corá queria também aquele sacerdote para si, teve inveja, né? Viu que aquilo era um privilégio grande, servir ao Senhor, ali consagrar ali a sua vida a Deus e se purificar primeiro e depois purificar a si, a sua família, né? Todos tinham que se purificar para entrar no Santos dos Santos, né? Era um grande privilégio daquela família servir ao Senhor, né? E havia ali alguma inveja também da tribo de Levi. Algumas pessoas se levantaram contra Moisés e contra Arão e disseram: não, quem é que instituiu essas pessoas para servir só eles a servirem ao Senhor? E ali houve uma contenda, houve ali uma discussão, e o Senhor, como foi o Senhor que tinha escolhido, não foi o povo, né? O Senhor fez ali justiça. O Senhor provou que foi Ele que tinha escolhido, e aquelas famílias que se levantaram contra Arão e contra Moisés foram destruídas, né? Por causa de inveja, né? Hoje em dia nós temos o privilégio de servir ao Senhor abertamente. Amém. Cada um de nós fomos escolhidos para servir ao Senhor. Amém. A ideia aqui é essa. É o privilégio que nós temos. E eu queria falar um pouco sobre isso nessa tarde, do privilégio que nós temos de servir ao Senhor, e sermos consagrados, e sermos feitos para o servir, né? E para entrar na sala do Santos dos Santos, tinha que ser ali todo um processo, todo ali um sistema de purificação, né, para entrar no Santo dos Santos. A sala do Santos dos Santos era uma área bem restrita, né, e sagrada no Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés e no templo em Jerusalém. O Santos dos Santos foi constituído como um cubo perfeito, continha apenas a Arca da Aliança, que era o símbolo do relacionamento especial de Israel com Deus, né? O Santos dos Santos era acessível apenas ao sumo sacerdote israelita. Apenas ao sumo sacerdote, irmãos. Imagina só, Deus preparar um lugar só para uma pessoa, em todo o seu povo, ir lá uma vez por ano, para sacrificar pela sua vida, da sua família e pelo povo. Uma vez por ano, né? Uma vez por ano só, ali. Por que aquilo? Porque Deus estava naquele lugar, junto com o seu povo, né? A palavra de Deus diz que Ele estava sobre a arca, com uma nuvem, com uma fumaça que cobria aquilo tudo. E o sacerdote tinha que se purificar, tinha que se consagrar, tinha que sacrificar. Sacrificava os animais, um animal escolhido por Deus, com certa idade, tudo ali perfeitinho, tudo ali justinho, para entrar naquele lugar, né? Aquilo representava uma pessoa santa que estaria diante de Deus para representar o povo, para pedir expiação pelos seus pecados. Era uma coisa que às vezes passa pela minha cabeça e eu fico assim, mas como é que era possível uma pessoa, né, se santificar? Porque a palavra de Deus diz que homem nenhum é perfeito, nem o sacerdote era perfeito, irmãos, e era escolhido por Deus.
era escolhido por Deus, aquela pessoa era escolhida por Deus para estar ali, para sacrificar um animal sem culpa nenhuma, né? Aspergir o seu sangue ali sobre a arca e para pedir perdão pelos pecados do povo. Né? E nós vimos que hoje em dia nós temos o privilégio de o servir. Não é de qualquer maneira que nós podemos o servir. Nós temos que nos consagrar assim. Nós temos que vigiar assim. Nós somos falhos. E graças a Deus, Cristo fez isso por nós. Amém. A promessa de Deus, o Filho enviado de Deus, fez isso por nós. Abriu, rasgou o véu de alto a baixo. Era o véu que era o Santo dos Santos. A sala dos Santos representava isso, a separação entre o homem e Deus. Aquele véu que estava ali representava essa separação que nós tínhamos de Deus. Nós estávamos separados de Deus. O povo ali estava separado de Deus, não tinha acesso àquela sala. Não tinha acesso a estar na presença de Deus. Sabe, irmão, às vezes faz-me confusão quando Moisés sobe para falar com Deus e Deus diz, olha, prepara o povo, consagra o povo, que eu vou descer para falar com o povo ao pé da montanha. E o povo começa a ver todos aqueles sinais, todas aquelas maravilhas, relâmpagos, e o monte fumegando, e o povo tem medo. Tem medo de Deus. E diz o povo, fala tu, Moisés, com Deus. Fala tu, Senhor, fala tu, Moisés, com Deus, e que o Senhor fale contigo, e você fala conosco. Hoje em dia, eu não consigo imaginar como seria se eu estivesse ali no meio daquele povo. A vontade e a fome e sede que tenho de Deus, de estar na sua presença, de fazer aquilo que Ele quer. E aquele povo teve ali a oportunidade de falar com Deus e preferiu passar por sacerdote, passar por profeta. Não, fala tu com Deus. Nós temos esse privilégio, irmãos, falar face a face com Deus. A qualquer hora do dia. Não é uma vez por ano, é todos os dias. Quão grande privilégio nós temos de o servir. Sabe? E aquele lugar ali separado, o Santo dos Santos, só o sacerdote tinha acesso. Só o sacerdote tinha acesso a ele. E Deus resolveu, de uma maneira sobrenatural, passar esse processo adiante. Era uma vez por ano. Era o dia do Yom Kippur, o dia da consagração, o dia da expiação, que aquele sacerdote fazia aquilo. O sumo sacerdote podia entrar no pequeno recinto, sem janelas, para queimar incenso e borrifar o sangue do animal sacrificial no propiciatório da arca. Ao fazer isso, o sumo sacerdote expiava seus próprios pecados e o pecado do povo. Era um ritual que dava muito trabalho. Por isso havia uma tribo toda a trabalhar para aquilo. Processo. Mas para entrar ali, só o sumo sacerdote e só os seus filhos. Uma restrição. O Santo dos Santos era separado do resto do tabernáculo por um véu e uma enorme e pesada cortina, feita de linho, de tecido azul, púrpura e escarlate, bordada, cheia de querubins e bordada de ouro. Imagina só. Uma grande cortina aqui no meio, separando a presença de Deus do povo. Porque Deus não pode ver o pecado, irmãos. Deus não consegue compartilhar do pecado. Não consegue, irmãos, estar perto do pecado e não destruí-lo. A ideia aqui é essa. E nós, como somos fracos, somos falhos, somos pecadores, tínhamos que ter alguém para fazer isso por nós. O sacerdote de Arão ali representava a intercessão entre Deus e o povo. E Jesus veio fazer isso por nós. Quando Ele veio e pagou o preço, quando Ele veio ser o Cordeiro, quando Ele veio ser o sacerdote, quando Ele veio ser aquele que se entregava por nós, pelos nossos pecados. E agora nós temos esse livre acesso com Deus. Que grande privilégio nós temos, irmãos, de o servir, de estar na sua presença.
E disse Deus que ele aparecia no Santo dos Santos em Levítico. A necessidade do véu para separar a barreira entre Deus e o homem era preciso. Como eu já disse, Deus não podia estar ali, o homem não poderia ver ali Deus face a face, porque a presença de Deus estava naquele lugar. E a presença de Deus também está aqui conosco. Amém. Porque esse véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Diz a palavra, quando Jesus se entregou ali na cruz, quando aquele véu se rasgou de alto a baixo, foi um milagre grande, porque da maneira que ele era tecido, da maneira que ele era feito, rasgar de alto a baixo seria uma coisa fora do comum. E foi fora do comum o sacrifício que Jesus fez por nós. Não foi um sacrifício qualquer. Foi um sacrifício de sangue, de entrega, de amor, para a remissão dos nossos pecados. Sabe? E Deus o entregou ali por nós. A santidade de Deus não podia ser acessada por ninguém, além do sumo sacerdote. Somente uma vez por ano, os olhos de Deus são tão puros que não pode ver a maldade. Abacuque fala disso. Abacuque 1,13 fala disso. E ele não pôde tolerar pecado algum. O véu e os elaborados rituais eram realizados pelo sacerdote e era um lembrete de Deus ao homem. Não podia descuidadamente e irreverentemente entrar na presença de Deus. Antes do sumo sacerdote de entrar ao Santo dos Santos no dia da expiação, ele tinha que se lavar, vestir roupas essenciais, trazer um incenso para deixar a fumaça cobrir os olhos e a visão direta de Deus. E trazer o sangue sacrificial com ele para fazer expiação dos pecados. Êxodo fala disso, Êxodo 28. Né? Ali aquele ritual todo, aquela consagração, diante de entrar na presença de Deus. Quando hoje em dia nós só precisamos, né, pedir perdão. Senhor, perdoa-me. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu me arrependo de ter pecado contra Ti. Né? Que grande benefício. Não era levar ali um animal ou levar ali uma oferta para pedir a pessoa responsável que ali estava, o sacerdote, os levitas, para pedir perdão pelos seus pecados. E hoje em dia nós temos esse livre acesso. Amém. Direto a Deus. O significado do Santo dos Santos para os cristãos, que é encontrado nos eventos que cercam a crucificação de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, uma coisa surpreendente aconteceu. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Mateus 27, 50 fala disso. Foi um fenômeno sobrenatural quando Jesus morreu. Aconteceu ali em Jerusalém. E a partir daí nós temos o livre acesso de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós é real. O sacrifício que Jesus fez ali por nós para nos dar acesso ao Santo dos Santos. Para termos esse privilégio. Pense nisso, irmãos. Como é que era e como é que é agora. O privilégio que nós temos. Eu gosto de olhar para esse tema e pensar que nós somos grandes privilegiados. A partir daí, nós podemos olhar para a história da igreja também e ver que aquele povo também pagou um preço para estarmos aqui hoje, confortáveis, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Imagina só, irmãos, quanto aquele povo pereceu, quantos primeiros chamados de Deus, aliás, as pessoas que foram chamadas de Deus após Jesus Cristo, os apóstolos, o trabalho que eles tiveram na obra do Senhor, na obra missionária, o apóstolo Paulo logo a seguir, com os auxiliares. Que privilégio, irmãos. Mas também que preço que eles pagaram com a sua própria vida. A palavra de Deus diz que quase todos morreram à espada.
por serem perseguidos. E o Evangelho só crescia. E o Evangelho só alcançava mais e mais pessoas. É um privilégio que nós temos hoje em dia, de estar na presença do Senhor. O sistema do Antigo Testamento tornou-se obsoleto quando a nova aliança foi ratificada. Não precisamos mais depender de sacerdotes para realizar os sacrifícios anuais no templo. E agora temos o acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Em Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus e do novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, que isso é a sua carne. Amém. Jesus rasgou o véu de alto a baixo para nós entrarmos no Santo dos Santos, irmãos. Você pode buscar ao Senhor, se você tem alguma necessidade, mesmo que não tenha nenhuma, nem que seja para adorá-lo simplesmente, nós podemos chegar no Santo dos Santos para adorá-lo face a face. Nós temos esse privilégio de engrandecer o nome do Senhor a todo tempo. Sabe? A nossa alma engrandece ao Senhor, não é assim? E diz aquela canção, que é que está no livro de Salmos: minha alma engrandece ao Senhor. Ana canta assim, não é? O cântico de Ana. Minha alma engrandece ao Senhor, o Espírito de Deus. Amém, Deus. Deus é bom demais, irmãos. Nós temos esse livre acesso. Nós somos privilegiados por isso. E o sacrifício de vez por todas, por parte de Cristo, eliminou essa necessidade dos sacrifícios anuais, na qual realmente não poderia tirar pecados, não, só encobri-lo. Os pecados ali, na realidade, não eram retirados, era só encobrir pecados. Quando era sacrificado o animal, quando o animal ali era abatido e o seu sangue era desperdido ali, era só encobrir pecados. Era só um ato ali de tapar ali os pecados com um pano, e pronto, ficavam ali. Mas o que Jesus fez foi perdoar pecados. Amém. Somente Deus pode fazer isso. Né? Jesus veio fazer esse sacrifício por nós. Quem é aqui que se entregaria a sua vida por alguém? Dificilmente. Talvez uma mãe pelo filho, um pai pelo filho, mas isso também pensava duas vezes. Mas Jesus nos amou, e ainda por cima sendo pecadores. Quão grande amor, imagina só. Quão grande amor que nós temos. Não é nenhum teatro, não é nenhuma fantasia, é amor. A entrega que Jesus fez por nós foi um ato de amor, para nós termos o livre acesso ao Deus Pai. E é assim que é feita as coisas, né? E esses sacrifícios foram meramente um prenúncio do perfeito sacrifício pelo que estava por vir, o Santo, o Cordeiro de Deus, morto pelos pecados da multidão. Em João 1:29 diz isso. Os santos dos santos, a própria presença de Deus está agora aberta a todos os que veem Cristo com fé. Onde antes havia uma imponente barreira guardada por querubins, Deus abriu um caminho pelo sangue derramado pelo seu Filho. Né? A entrega ali sacrificial pelos nossos pecados feita por Jesus é algo sublime. E nós temos o privilégio de servir. Nós temos esse privilégio de servir ao Senhor, de sermos aqui os sacerdotes de Deus nessa terra, pois Ele escolheu cada um de nós para o servir, para ter acesso, para levar a palavra a outras pessoas. Aquela barreira, quando foi quebrada ali
aquela ideia de sacerdote. Nós hoje somos sacerdotes de Deus nessa terra. Cada um de nós. Nós somos escolhidos por Deus nessa terra para ministrar a outras pessoas. Até para o povo, para aqueles que não se acham dignos de ter acesso a Deus, seu filho rasgou o véu, né? Muitas pessoas não conseguem entender aqui esse ato, não se acham dignos de estar na presença de Deus, com vergonha daquilo que fez. Irmãos, Deus já pagou o preço, nós temos que entender isso. Jesus já pagou o preço por nós. Eu lembro-me quando eu me converti, passado pouco tempo depois, foi no culto que eu estava, né? Depois do culto que eu saí dali todo destroçado, não me lembro a palavra que foi, mas a ideia que eu tinha no meu coração foi: eu não sou digno disto. Não sou digno de estar no meio da igreja, não sou digno de estar no meio dos irmãos, sabe? Você sair num culto achando que você é a pior pessoa que tem, né? Eu creio que foi Satanás que pôs aquilo no meu coração. Você não é digno de estar aqui, você não é digno de estar ao pé de pessoas santas, você não é digno. E eu abri meu coração perante Deus: Senhor, é verdade, eu não sou digno. E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: é sim. Pois um dia Jesus pagou o preço por você. Um dia Jesus se entregou por você. E ali eu entendi que nós somos dignos sim. Cada um que entrega a sua vida a Cristo, cada um que se consagra a Deus, é digno sim do Senhor. Pois Ele já pagou o preço. Ele foi o nosso cordeiro expiatório. Não se deixe iludir por palavras astutas do inimigo. Muitos se afastam da igreja por achar que não é digno. E se nós olharmos e vermos, nós não somos mesmo dignos de estar aqui. Nenhum de nós. Mas pelo precioso sangue de Cristo nós somos comprados. Nós somos comprados, nós somos dignos sim de louvar o nome do Senhor, pois o véu foi rasgado. O sacerdote, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se entregou por nós, se entregou de uma maneira voluntária. Foi uma maneira voluntária que Cristo se entregou, irmãos. Ao contrário, que era pego no pasto, o animal que vinha ali, né, contrariado, era abatido, e o seu sangue era desperdido ali. O que Cristo fez? Não, se entregou voluntariamente, né? Nós podemos ver quando Jesus ali foi acusado dos crimes que ali era imputado, ele fechou a boca. Podia ter se defendido: eu não pequei contra Deus, não, né? Ele podia ter revidado, mas não. Jesus foi feito para morrer pelos nossos pecados. Ele se entregou pelos nossos pecados. Foi um ato voluntário. Nós temos livre acesso a Deus, né? Através do sacrifício vivo. Podemos abrir lá em Hebreus 10, por favor. Hebreus 10, 11 e 12. Fala um pouco disso. Eu vou ler por ali. E assim todo o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Amém. Né? Aquilo que eu disse aqui há bocado, era encobrir pecados, era fazer sempre a mesma coisa. Várias vezes durante o ano. Pedir perdão pelo pecado do povo. E Jesus Cristo veio uma vez só e fez isso por nós.
um sacrifício real, um sacrifício que nos dá acesso a Deus direto. Sabe, irmãos? Por isso é que eu digo, o privilégio que nós temos de o servir. Cada um daqueles que servem ao Senhor com a sua vida, não só os que servem na igreja, irmãos, aqueles que têm o privilégio de ir compartilhar da palavra de Deus estão servindo a Deus. Aquele que tem o privilégio de testemunhar aquilo que Deus faz na vida de outras pessoas, é um privilégio, irmãos. A sua vida é um privilégio, você compartilhar com outra pessoa daquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando você for chamado à razão, falar aquilo que você pensa da sua fé, é um privilégio. Isso também é servir, é compartilhar da sua vida com outras pessoas. É um privilégio que nós temos. Hebreus 4, 14 e 16, fala do sacerdote também de Cristo, sacerdote perfeito. Hebreus 4, 14 até o 16. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Olha que espetáculo. Nós temos livre acesso, e diz aqui a palavra para chegarmos com confiança diante do trono da graça, pois Deus nos ouve. Nosso Deus não é um Deus mudo, nem surdo, para que não possa nos ouvir. Ele ouve. Além de ter perdoado nossos pecados, tem a questão do favor que nós temos com Ele. O livre acesso que nós temos a Ele, Ele nos ouve e ouve com misericórdia. Veja só, mesmo sendo indignos, Ele atenta para nós, para as nossas falhas, para os nossos erros, e nos ouve e nós somos privilegiados nesse assunto. Às vezes nós somos impotentes, no sentido de fazer alguma coisa que estamos a passar, uma enfermidade, seja aquilo que for, nós nos sentimos impotentes, mas Deus está a olhar e está a ver todas as coisas. E tudo que sobrevém sobre a nossa vida tem um propósito. Quando você tiver a passar por alguma luta, pergunta a Deus, qual o propósito disso, Senhor? Por que eu estou a passar? Para que eu estou a passar? Tudo tem, irmãos. Nós temos que olhar a vida assim, fazendo perguntas a Deus. Por que, Senhor, estou a passar por isso? Para que, Senhor, estou a passar por isso? É para aprender? É para minha edificação? É. Tá? Estarmos mais próximos de Deus. Eu, quando a minha vida está a correr muito bem, eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Às vezes, a vida, quando está a correr muito bem, está me afastar de Deus. Quando estou mais aflito, mais ansioso, busco mais a face do Senhor. É bom, porque vai entender. Se era para ser ao contrário, né? Quando estamos bem, devíamos estar melhor com Deus, a termos paz, ter alegria. Mas o apóstolo Paulo já dizia, em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados. Mas sempre contentes com o Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Né? É um privilégio pertencer a essa família de Deus. É um privilégio ser da família do Senhor. É um privilégio, irmãos, pense nisso. Aquele privilégio do Senhor ter te escolhido, ter te chamado para a obra, para servir, né? Não é só o trabalho em si, é o privilégio que nós temos de trabalhar na obra do Senhor, de poder
ajudar a edificar o seu reino. Hebreus 9, 24 e 25. Jesus fez uma única vez uma expiação pelos nossos pecados. Podemos ver? Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em nenhum santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus. 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entrar no santuário com sangue alheio, né? Como eu já disse, Jesus foi o nosso cordeiro, Jesus foi o nosso sacerdote fiel, fez isso uma vez, se entregou uma vez por nós, e hoje em dia intercede por nós nos céus. Sim, irmãos, Jesus está ao lado do Pai agora, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Jesus está lá, tem esse papel de sacerdote para sempre. Nosso advogado para sempre. Em Efésios 2, 18, diz assim: agora por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Nós temos livre acesso a Deus, por causa do sangue de Cristo, por causa do seu sacrifício, né? Pelo mesmo Espírito. Nós não somos estranhos, nós não somos forasteiros, nós somos filhos. Com esse ato nós somos feitos filhos de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Nós temos acesso ao Pai. E Ele já pagou o preço. E nós fomos comprados pelo seu precioso sangue. Como foi o apóstolo Pedro que escreveu, não foi com coisas corruptíveis, como o prata, o ouro, que foste comprado, foi com o precioso sangue de Cristo. O verdadeiro sangue que perdoa os nossos pecados. Por isso pensamos nisso, refletimos sobre isso. Nós temos livre acesso a Deus através do sangue de Cristo. E o Santo dos Santos está aí, irmãos. Para cada um de nós podermos buscar a face de Deus com o interesse de coração. O Santo dos Santos está diante de você, né? Basta você se humilhar, entrar na presença de Deus, pedir a Deus perdão, que Ele vai te perdoar. Nós somos falhos, somos. É difícil viver nessa vida sem pecar? Mas não é impossível. Cada vez que passa, nós temos que estar mais perto do Pai. Com os anos, nós não podemos deixar de que vire uma coisa natural. Vir à igreja, buscar a face do Senhor, não pode ser uma coisa natural. Tem que ser um privilégio, irmãos. Você tem que pensar isso como um privilégio. Estar na casa do Senhor, de podê-lo servir a todo tempo. De a todo tempo, a toda hora do dia, você ter acesso a Deus, isso é um privilégio, irmãos. O Santo dos Santos está aberto, o véu foi rasgado. Jesus fez isso por nós, como sacerdote perfeito, como cordeiro imaculado e perfeito. Nós temos esse acesso ao Pai a todo tempo. Vamos ficar de pé?